Olá, muito boa tarde. Amigo ancião, líder de grupo, está começando agora a Escola para Anciãos. Esta escola foi organizada pensando em você, que é líder da igreja, em você que pensa em um dia se tornar líder desta igreja na área de ancianato ou líder de grupo local. Não perca as informações que aqui serão dadas, porque isso vai ajudar você na tua vida pessoal, no convívio com a tua família e no teu serviço para a igreja. Sem dúvida será uma bênção para todos nós. Uma vez por mês nós nos encontraremos aqui e você poderá aprimorar o teu serviço em prol da tua igreja. Eu espero que você cresça muito e que você goste. Participe, faça as suas perguntas, não fique com nenhuma dúvida. Que Deus abençoe a todos nós durante os momentos que nós passarmos juntos aqui. A escola de anciãos foi preparada com muito carinho para que todos possamos crescer durante o módulo 1. Serão 6 episódios. Deixa eu mostrar para você como está a grade curricular deste primeiro módulo. Olha só, a primeira aula, o primeiro módulo que será apresentado hoje, fala sobre o perfil do ancião. O próximo tema será as atribuições do ancião. O terceiro tema, veja só, o ancião e as reuniões da igreja. Claro que você não pode perder o quarto tema, a parceria do ancião com o pastor. O quinto será o ancianato e o movimento adventista. E fechando o módulo primeiro, teremos esta importante palestra, esse assunto fundamental, a família do ancião. E hoje nós vamos começar com a primeira aula, o perfil do ancião. E o encarregado desta aula é o pastor Jackson Paroski, que é o secretário da Associação Ministerial aqui da nossa AOP. Por isso, convido você a, nesse momento, nos unirmos em oração, pedindo as bênçãos de Deus para esse importante tema. Eterno Pai, que bom que estamos reunidos. Queremos, Senhor, fazer o melhor para Ti. Essa escola de anciãos tem esse propósito, para que possamos crescer e apresentar o melhor de nós para a igreja, para crescimento do Teu reino. Abençoe o pastor Jackson agora, ao comunicar conosco esse importante assunto, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Wesley, por essa oração. É muito importante nós estarmos ligados em Deus para que nós possamos avançar na nossa vida constantemente. Que bom que você está aqui, ancião. Que bom que você inscreveu juntamente contigo alguém que você queira estar aí discipulando. E eu quero dar um recado talvez para quem esteja assistindo e ainda não fez a sua inscrição aqui na Escola de Anciãos. Está aparecendo para você agora aí um link. Você pode clicar nesse link e fazer a sua inscrição. Ao fazer a sua inscrição, você tem a opção de inscrever um amigo seu que você quer discipular e que ele esteja presente também assistindo essas aulas e se preparando para ser um líder. Então, não perca tempo, faça a sua inscrição e assim nós teremos condições de avançarmos para a honra e glória de Deus. Nós vamos hoje para a nossa primeira aula. Hoje nós vamos falar sobre quem é o ancião.
A próxima aula, ela é um pouco diferente porque ela vai tratar o que faz um ancião. Hoje é quem. A próxima é o que. Não perca nenhuma das aulas, está tudo sendo preparado aqui com muito carinho para cada um de vocês. Hoje, nós vamos falar sobre o perfil. Então aqui você pode ver na tela que nós já temos o título da mensagem da nossa aula, é o perfil do ancião e o cuidado que ele tem com a igreja. O perfil do ancião. É claro que existem atribuições do ancião, de acordo com a palavra de Deus. E uma vez que tenha este perfil, como se relaciona então com a igreja? Nós temos um texto na Bíblia, está aqui, 2 Timóteo 2,15, e esse texto diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que texto, não? Esse texto tem muitos ensinamentos, e hoje, através do mesmo, nós vamos tirar algumas lições importantes para nós. Na realidade, quando Paulo escreveu aqui este texto, ele estava mencionando para nós quais são as atribuições, ou qual deve ser o perfil de um ancião da igreja que cuida do rebanho de Deus. Então, se você já é ancião, eu gostaria que você, ao nós estarmos passando pelas atribuições, você fizesse uma autoanálise. E aquele que está aí se preparando, que você se conectasse agora em Deus e peça para que Deus molde a sua vida para que seja dessa maneira e assim Deus possa te usar poderosamente. Amém? Aqui nós temos então a primeira característica do ancião. O ancião, ele deve ser uma pessoa diligente, uma pessoa criteriosa, uma pessoa zelosa. Veja que o texto bíblico ele diz: procura com diligência. O ancião é uma pessoa que procura com diligência. E nós temos que perguntar, se o ancião deve ser alguém diligente, ele deve ser diligente para quê? Aí tem várias questões que nós vamos ver juntos agora, por quê ou para que o ancião deve ser diligente. Primeiro, ele deve ser diligente para o cuidado do rebanho de Deus, para cuidar com esmero, para cuidar com carinho, para dar toda a atenção que o povo de Deus, que Deus confiou aos cuidados de um líder, esteja ali sendo muito bem atendido. Mas também, o ancião ele deve ser diligente para nutrir bem as ovelhas de Deus. Veja que todo pastor, um pastor que cuida de ovelhas, ele tem que dar um bom pasto ali para o seu rebanho. E nada diferente de um pastor local. Um líder local que está no cuidado ali de um povo, de uma igreja. Deve dar uma boa nutrição, um bom alimento para o rebanho de Deus. Então, essa é uma segunda característica aqui de um ancião diligente. Mas também, ele deve ser diligente para acudir prontamente o chamado das ovelhinhas. Quando ele percebe ali um balido débil, que ela está ali em perigo, ele já está pronto para atender. Ele está pronto para se levantar e cuidar dessa ovelhinha que está precisando de socorro. Mas um ancião também, ele deve buscar as ovelhas que se extraviaram. Aquelas que já se afastaram do rebanho. O ancião deve estar pronto para ir em busca dessa. Nós estamos passando por um momento de pandemia, um momento muito difícil para a igreja. E nesse momento, Deus precisa de pessoas que estejam preocupadas em cuidar daqueles que já não estão mais frequentando, não estão mais se comunicando, há muito tempo já não são mais vistas no círculo de relacionamento da igreja, até mesmo em grupos de WhatsApp, de comunicação virtual.
e não sabemos o que está acontecendo com essas pessoas. Um ancião diligente, ele tem que estar pronto para ir em busca dessas ovelhas. Mas existe um outro ponto aqui. Ele deve anunciar a tempo quando o perigo está aproximando. Saiba que os líderes que Deus coloca é sempre para dar o sonido certo na trombeta. Ele avista o inimigo. E se ele estiver cochilando, o inimigo chegar, vai fazer um prejuízo para o rebanho. No entanto, o ancião tem que estar atento, olhos abertos, de olho em tudo que acontece, para que o rebanho não sofra nenhum prejuízo. Nós temos também o ancião diligente para dar cuidadosa atenção às ovelhas fracas ou doentes. Se ele perceber qualquer sintoma que possa parecer que uma ovelhinha está enfraquecendo, é hora desse ancião, dessa pessoa, entrar em ação. Observe que, quando eu digo ancião, serve também para um diretor de grupo. Nós temos vários aqui conectados conosco hoje, e todos vocês são bem-vindos. E quem sabe logo a sua igreja possa sair de grupo, se tornar uma igreja organizada, e assim você está se preparando também para um futuro ancianato. O ancião diligente também, ele zela pelas ovelhas pequenas, e ele dedica tempo para ela. Veja que, naturalmente, existe um grupo que é deixado à margem. Às vezes pode ser um grupo de pessoas mais humildes, de menor poder aquisitivo dentro da igreja, ou um grupo de idosos, de pessoas mais carentes, e às vezes essas pessoas são deixadas à margem. Porém, o ancião, o líder de igreja, ele tem que estar atento a todo o grupo de ovelhas que compõe o rebanho. E tem que ir em busca, tem que ir buscar essas ovelhinhas também, cuidar de cada uma delas. Mas o ancião também tem que ser diligente para cumprir de forma integral a missão que lhes foi encomendada. Quem encomendou essa missão para ti foi Deus. Deus te deu essa missão. Ele poderia ter dado a outro, mas ele preferiu colocar a cargo de um ancião esse cuidado tão especial sobre a igreja. O próximo ponto aqui é esquadrinhar as Escrituras e encontrar alimento adequado para o redil. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia ali contém verdadeiramente a palavra de Deus. Ali existe o que nós precisamos para alimentar o rebanho. Aquilo que é inspirado deve ser a fonte da nossa pregação. E temos que deixar de pregar histórias, temos que deixar de pregar apenas, talvez, aquilo que o rebanho queira ouvir, mas nós temos que pregar o assim diz o Senhor. Dar um alimento que realmente venha sustentar o rebanho. Observe que cada vez mais nós estamos sofrendo ataques, cada vez mais aí na internet ou até mesmo de forma presencial aparecem pessoas desvirtuando a palavra de Deus. Mas nós temos que preparar o nosso rebanho, não depois do ataque, nós temos que preparar antes, esteja bem alimentado. Uma vez bem alimentado, é muito mais difícil ser contaminado com falsos ensinamentos. Vamos ensinar bem a nossa igreja, vamos ensinar bem o nosso povo. Aqui também Deus precisa de anciãos que sejam diligentes com a oração e a comunhão com Deus. Muito importante esse ponto. Se nós não tivermos a comunhão, se nós não tivermos oração, aí então nós não teremos o que fornecer. Precisamos desse vínculo, esse contato com Deus, para que possamos ter o que entregar também para aqueles que estão ao nosso lado. Esse texto de Romanos 12, 11 diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sirva a Deus, mas seja zeloso. É isso que Deus pede para você. Com seriedade, fazer o serviço
da maneira realmente como Deus orienta. Aqui então nós temos a segunda característica de um ancião. O ancião são pessoas que diariamente comparecem diante de Deus. Observe o que o texto diz. O texto diz, ele procura com diligência apresentar-te a Deus. Precisamos cada dia mais de líderes que se apresentam diante de Deus, que estejam indo em busca de Deus diariamente. Observe o que diz aqui nesse slide. Se há algo no qual os anciãos devem ser diligentes, esse algo deve ser, em primeiro lugar, apresentar-se diariamente a Deus. Nós temos que ser zelosos nisso, nos apresentarmos diariamente na presença de Deus. E nós precisamos estar em oração para isso. Nós nos apresentamos a Deus em oração. Antes do quê? Antes mesmo de convocar a família para um culto familiar, ali precisa um ancião estar em oração já. Um pai de família, um sacerdote do lar, para reunir os seus filhos no altar, ele já precisa estar em comunhão com Deus, para que aquele momento familiar seja um verdadeiro culto, levando a sua família aos pés de Deus. Mas também, o ancião tem que estar em oração antes dele ir para o trabalho do dia a dia mesmo. Enquanto você está indo para o seu comércio, enquanto você está indo para as suas atividades, para o ganha-pão, vá em oração, todos os dias se apresentando diante de Deus. Mas o ancião também, ele está em oração quando ele vai participar de uma comissão da igreja. Sabe o que é triste? Quando nós vemos pessoas que não estão ligados em Deus, indo para reuniões oficiais da igreja. Ali nós estamos para decidir questões muito importantes relacionadas ao bom andamento da igreja de Deus. E como fazer isso sem oração? Não dá, não podemos, não pode ser a minha vontade, e deve ser a vontade de Deus em primeiro lugar, para que a decisão seja por parte dele, e não somente o que agrada o meu coração ou o meu próprio objetivo. Mas o ancião também, ele vai em oração quando ele precisa chamar a atenção de um irmão que falhou, quando ele precisa reparar alguma aresta, ele vai no espírito de oração, ele vai com o espírito de Cristo, ele vai com lágrima nos olhos para dar um abraço, para ajudar esse irmão a crescer e não terminar de destruir aquele que está em falta. Mas o ancião também, ele vai em oração quando ele precisa ungir um enfermo, quando ele precisa dar uma atenção muito especial a alguém que está doente ali. O ancião também está em oração quando ele sobe junto com um familiar para apresentar um bebezinho diante de Deus. Tudo que um ancião faz deve estar pautado em oração. Quando ele sobe também para ministrar a ceia, uma cerimônia da comunhão, ele deve fazer isso em oração. Mas o ancião também, ele está em oração quando ele vai realizar uma visita missionária. Quando um diretor de grupo está indo fazer uma visita missionária, ele vai orando: Senhor, vamos comigo, que eu entre naquela casa contigo, que ao conversar com aquela família, o Senhor esteja do meu lado, ao sair de lá, eu saia contigo, e as pessoas possam ver que o Senhor está conduzindo a minha vida. Essa é a vida de um ancião, essa é a vida de um líder, uma vida pautada em oração. O ancião ora quando vai subir ao púlpito antes de pregar, porque não é pela inteligência humana, pela capacidade humana que nós vamos deixar uma mensagem para a igreja, mas sim, nós precisamos cada dia, cada vez que subimos no púlpito, sermos um porta-voz divino. E não tem como ser um porta-voz divino se eu não estiver conectado em oração. Um ancião, um líder, ele também ora para ir à igreja, para as atividades do sábado, para as atividades de culto, seja domingo, quarta-feira, cada dia que ele estiver escalado, que é o momento dele, ele vai em oração, para que não faça nada que esteja em desacordo com a vontade de Deus.
Mas um ancião, ele se relaciona com as pessoas que visitam a igreja em oração. Cada pessoa que está chegando ali é alguém que Deus está pedindo para se aproximar, e agora ele precisa ser bem atendido. E para que isso aconteça, é somente ligados completamente a Deus em oração. Um ancião ora ao visitar pessoas que estão enlutadas, pessoas que perderam um ente querido. Ele também ora ao se apresentar, quando vai apresentar um novo projeto à igreja. Um ancião está em oração quando a igreja ou a comissão precisa tomar decisões importantes, quando a membresia, numa reunião, ali com os seus membros, precisam tomar decisão num tema importante. Ele está em oração, pedindo para que a vontade de Deus seja feita. No momento em que alguém precisa ser disciplinado por alguma falta, tudo deve ser com muita oração. Tudo pautado com oração. Aqui nós temos também os anciãos da igreja. Eles devem seguir o conselho que o salmista diz. Olha o Salmo 5,3, o que diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Que lindo! Eu me apresento para Deus de manhã e eu espero no Senhor aquilo que o Senhor quer conduzir para a minha vida, como ancião, como um líder. Esse texto, esse conselho de Ellen White nunca pode ser esquecido por ninguém. Olha o que diz aqui: consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disto vossa primeira tarefa, seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés eu deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indique a sua providência. Eu acabei de ler um texto de Ellen White, Caminho a Cristo, na página 70. Observe, eu oro, eu me entrego, para que tudo o que eu faça seja com aprovação divina. Às vezes tem questões que não vão se realizar, mas o que deixar de acontecer é porque foi a vontade de Deus que aquilo fosse daquela maneira. Nós vamos então para a terceira característica de um ancião. O ancião ou líder, ele deve ser uma pessoa aprovada. Todas essas pessoas precisam serem aprovadas. O texto diz: procura com diligência apresentar-te a Deus aprovado. Olha que interessante. Mas a pergunta que poderíamos fazer é: aprovado por quem? Quem deve aprovar? Aí nós temos uma lista de quem deve aprovar. Primeiramente, Deus tem que aprovar. Se não tiver aprovação divina, como que eu posso ser um líder sem a aprovação do céu para aquilo que eu esteja realizando? Por isso é importante todos os dias se apresentar perante Deus, para que tenha essa aprovação, para que o céu diga: é por esse caminho, siga por ele. Mas também nós precisamos de aprovação, como você vê na tela, da sua família. O que os seus parentes falam sobre você? Qual é a imagem que você passa para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para os seus primos? O que a sua família, de modo geral, pensa acerca de você? Qual é o seu caráter para eles? O que o seu cônjuge diz sobre aquele que agora se levantou para pregar? O que está sendo pregado está de acordo com o que se vive dentro de casa? Aquilo que os filhos estão ouvindo, eles sabem que o pai está falando a verdade? Porque o pai está sendo íntegro, honesto, verdadeiro, e ele se levanta com autoridade porque vive a mensagem que está pregando? Tem que ter aprovação
também do seu cônjuge. Tem que ter aprovação dos seus filhos, como mencionamos. Aprovação da igreja. Qual é o testemunho público que eu dou em relação à minha fé, à minha vida? Mas nós também precisamos ser aprovados pelas crianças e pelos jovens da igreja. Nós precisamos ter aprovação de outros líderes que olham para um ancião ou para o diretor de grupo como um líder digno de ser seguido. Como nós somos vistos por aqueles que estão ao nosso redor, liderando juntamente conosco a igreja de Deus? Será que estamos tendo essa aprovação? Será que estamos fazendo um trabalho digno, zeloso? Deus merece. Deus está pronto para nos ajudar, porque é o trabalho dele que precisa ser desempenhado. Mas também nós precisamos da aceitação da comunidade. O que a comunidade ao redor diz sobre mim? Veja, até mesmo aqueles que não fazem parte da mesma fé, o que eles falam sobre a minha pessoa? Imagine se dissesse, não, essa pessoa, ela não é verdadeira. Ela engana as pessoas no seu comércio. Que reputação nós temos daqueles que estão na comunidade que nos cerca? Mas e os nossos vizinhos, aqueles que moram do nosso lado, o que eles falam sobre nós? E a nossa própria consciência, será que não precisamos ter aprovação da nossa própria consciência também? Assim sendo, a Bíblia lembra cada um de nós. 1 Timóteo 3,4 diz: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Observe o interesse que o ancião, o líder, tem para a sua casa, para com seus filhos. Ele está cuidando bem da sua casa, para que ele seja aprovado pelos seus próprios filhos, pela sua esposa, por aqueles que o cercam. Mas temos também aqui esse texto de 1 Timóteo 3,7, que diz: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Veja que os de fora precisam ver nessa pessoa, uma pessoa que realmente tenha aprovação. Aqui está a quarta característica de um ancião. Os anciãos devem ser pessoas que não têm do que se envergonhar. O texto está aqui: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Os verdadeiros anciãos da igreja, eles não têm vergonha de se identificarem como adventistas do sétimo dia. Há pessoas que são adventistas, mas têm vergonha de mencionar, numa rodinha de amigos, no trabalho, que guarda o sábado, que respeita a lei de Deus. Algumas pessoas têm dificuldade e até vergonha de fazerem isso. Mas um ancião, um líder, ele não tem vergonha daquilo que ele segue, daquilo que ele vive. Mas o ancião também não tem vergonha do testemunho da sua família e nem do seu testemunho pessoal. Ele não se envergonha do que a sua família está transmitindo para a comunidade. Mas não se envergonha também da função de ancião e sente que, diante de Deus, ser ancião da igreja adventista é um alto privilégio. Ser um líder é um alto privilégio que Deus confiou nas suas mãos. Por isso deve ser feito de maneira diligente, com muita oração, se apresentando perante Deus sem ter o que se envergonhar. Mas o ancião, ele também não se envergonha, porque a sua vida é transparente. O que ele é em casa, ele é no trabalho, ele é caminhando na rua, é praticando esportes, é num campo de futebol, ele é transparente. Assim também ele é na igreja. Algumas pessoas podem na igreja ser algo que não é lá fora. Mas também pessoas que não são transparentes não servem de acordo com Deus para ser um líder. Mas o ancião também, ele precisa ser conhecido como filho de Deus.
As pessoas têm que olhar para ele e reconhecer: esse de fato é um filho de Deus, é um homem de Deus, é uma pessoa diferenciada, é alguém que a gente sente a presença de Deus quando estamos perto dele. Mas ser ancião também é ter a sua personalidade, seu caráter, inspirando confiança. Ele espelha confiança. Ele vive de uma maneira tão digna que as pessoas confiam quando ele está dizendo que aquilo é a pura realidade. Mas o ancião também, ele também gera segurança nos membros da igreja. Essas são características muito importantes. Em sua forma de ser, eles revelam a presença de Deus em sua vida. Isso é percebido na vida do líder. Assim como Moisés um dia subiu, foi até a presença de Deus, e ele desceu, e até a pele do seu rosto brilhava, e todos tinham certeza que aquele líder estava na presença de Deus. Assim também as pessoas precisam ver nos anciãos, em cada líder, alguém que tem diariamente um encontro com Deus. Esse texto de Romanos 1:16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Portanto, um ancião não tem do que se envergonhar. E aí nós vamos para a quinta e a última característica do perfil de um ancião. E os anciãos são pessoas que usam bem a palavra da verdade. O texto ainda diz: como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O ancião, ele entende que deve pregar a palavra de Deus e não as suas próprias teorias. Como eu já disse agora há pouco, nós temos que estar fundamentados no assim diz o Senhor. E não somente uma teoria, uma filosofia, um pensamento do que eu entendo, mas precisa estar fundamentado no assim diz o Senhor. Mas nós temos também um ancião que usa a Bíblia como fonte de inspiração para apresentar as mensagens do púlpito. Mensagens bíblicas. Mensagens bíblicas. Querido ancião, ao subir no púlpito, vá apresentar a vontade de Deus. Vá apresentar o plano de Deus. Algo que vem diretamente do céu, do trono de graça, regado com a graça, o sangue de Jesus Cristo, uma mensagem que edifique, uma mensagem que restaure, uma mensagem que salva. Suba para pregar aquilo que vem diretamente do céu. Mas o ancião, ele também sabe que o espírito de profecia também é inspirado por Deus e a utiliza como uma luz menor que conduz à luz maior. Os textos de Ellen White sendo cuidados, sendo colocados da maneira como precisa ser colocado, dentro dos seus contextos, mas como sendo uma fonte também de revelação. Porque o ancião, ele maneja bem a palavra de Deus, e por manejar bem a palavra de Deus, eles não fazem a sua própria interpretação do conselho bíblico, mas se há alguma dúvida, ele busca o conselho da igreja, ele busca pessoas mais experientes para tirar a sua dúvida, busca o pastor para ter um entendimento pleno daquilo que ele está estudando ali nas páginas da Bíblia. Quando o ancião sobe no púlpito, ele sobe para exaltar Jesus e não a si mesmo. Não somos nós que temos que ser exaltados, não somos nós que temos que estar em evidência, não somos nós que temos que estar em primeiro lugar. Jesus ensinou que nós temos que estar em último. Os humilhados são exaltados, o último é o primeiro. Uma lógica invertida. Não caia na tentação de querer ser melhor do que alguém, porque é um ancião, ou quem sabe até um primeiro ancião. O primeiro ancião é aquele que mais tem
serviço à sua frente, e maior responsabilidade. Mas o ancião também, ele estuda a Bíblia com espírito de humildade e em oração. Aqui está o ancião estimulando a igreja a estudar a palavra de Deus. Ele está sempre estimulando para que as pessoas, a congregação, esteja tendo um encontro com a Bíblia, a fonte de toda a verdade. Mas o ancião também, ele zela para que cada família realize culto familiar, para que tenha esse encontro com a Bíblia e com a verdade todos os dias. Ele tem interesse com que cada família, ou quem sabe, cada membro da igreja tenha a sua lição da escola sabatina e estuda, né? E que cada criança, cada jovem, cada pessoa tenha ali o seu material de estudo. Um ancião, ele procura apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse foi o texto que nós estudamos. A nossa aula toda esteve fundamentada nesse verso, em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 15. Eu contribuo aqui com você, coloco na tela compromissos, na verdade, qualificações que o guia para anciãos destaca. E o ancião, ele deve ter compromisso com Cristo. Ele deve ser um líder espiritual. Ele deve treinar os membros. Ele deve ser um exemplo para a igreja. Ele deve amar os membros. Ele deve trabalhar em unidade. Ele deve aceitar os seus erros. Deve ser um exemplo de fidelidade. Deve superar o preconceito racial. Preserva uma moral impecável. Ele conhece, ele ensina e prega a sã doutrina. Ele mantém fortes relacionamentos familiares e ele compartilha o seu tempo sem comprometer a sua vida familiar e pessoal. E agora chegou a hora que você, que está se preparando para ser um líder dessa igreja, assumir um compromisso com Deus. Ou quem sabe você que já está num compromisso com Deus e você queira renovar essas qualidades e buscar no Espírito Santo o poder, a força para você ser um homem segundo o coração de Deus. Então você pode, nesse momento, dizer, como está aí na tela, pela graça de Deus. Pela graça de Deus, eu posso ter esse compromisso. Pela graça de Deus, eu posso ser um líder forte. Pela graça de Deus, eu posso subir no púlpito e pregar a palavra. Pela graça de Deus, eu saio de cena e deixo que Deus seja revelado em mim. Pela graça de Deus, eu vou seguir sempre em oração, para que seja a vontade de Deus e não a minha. Pela graça de Deus, eu vou cuidar da igreja, mas eu não vou negligenciar a minha família. Pela graça de Deus, eu vou ser um líder de acordo com o coração do céu, do coração de Deus. Amém? Esse é o seu desejo? Essa é a sua vontade? Então, meu amigo, nesse momento você ainda vai ter oportunidade de registrar a sua presença, respondendo aqui algumas perguntinhas no quiz que vai aparecer aí no link que está fixado aí para você no bate-papo. E ao você responder, você não somente está revisando o que você estudou um pouquinho aqui comigo hoje, mas ao mesmo tempo você poderá estar fazendo isso em oração e dizendo, Senhor, é isso que eu desejo. Senhor, é isso que eu quero. É esse líder que eu quero ser. O líder de acordo com o coração de Deus. Posso orar contigo? Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui encerrando essa primeira aula. E Pai, que privilégio tivemos de conversar aqui sobre o perfil que o céu tem estabelecido para os líderes da sua igreja. Aqui conosco, nós temos pessoas que foram convidados pelos seus amigos para se prepararem a serem um líder. Mas, Senhor, não é somente para questões humanas
fazer parte de uma liderança, mas, Senhor, eles acabaram de perceber que a responsabilidade é muito grande, porque é uma liderança espiritual, não é uma liderança de posições, não é uma liderança para exercer poder, mas sim para que o poder do céu possa usar cada um e a vontade do Senhor seja feita. Abençoe aqueles que são anciãos, eleitos, estão aqui nessa aula. E se alguma coisa, Pai, o Espírito Santo mostrou para cada um, e ele percebeu que o seu perfil está diferente do plano divino, hoje é tempo de entregarmos para Deus e pelo poder do céu, pela graça de Deus, ser diferente. Portanto, conceda a bênção para cada um que está aqui conosco nesse final de tarde. E é o que nós oramos, Senhor, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém.